Câmbio, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Primecast. Hoje estou aqui com uma grata surpresa ter encontrado o Thiago aqui no Summit da AAA e nós queremos efetivamente hoje trocar uma ideia com ele aqui, ele que é diretor de Growth, de Marketing no caso, tá? E Analytics da Sproutify. E a Sproutify, ele já vai contar para vocês aqui, é uma empresa que vai coçar a mão aí, né, Thiago? Vai coçar a mão para você poder investir no exterior sem taxa de corretagem, é isso? E sem saldo mínimo. E sem saldo mínimo. Meu, fica ligado nesse Primecast que vai mexer com as suas finanças. Valeu? Tiagão, cara, que legal. Obrigado, né? Então, Obrigado. Primeiro você ter aceito essa nossa conversa aqui, né? Inusitado, a gente se encontrar no café aí. E eu acho que é assim que as melhores relações acontecem. A força de uma rede, né, Thiago, não tá na linha, ela tá no nó. Onde a gente pode se conectar com Tem um dado que eu acho muito interessante de rede. E a área de dados é a área que me inspira, né? Eu adoro isso. Depois eu vou falar da Sproutify, mas o meu background sempre foi de dados. Né? Então eu sempre trabalhei muito com data, analytics. É isso que eu gosto de fazer. E tu falaste um negócio interessante porque a espontaneidade não é algo que tu monitora, né? É algo emergente. Então eu acho interessante porque aconteceu isso e eu falo, cara, não, a gente tem que dar visão e espaço para a espontaneidade acontecer. Porque aí pode criar um evento de rede que tu não tá nem percebendo e aquilo nosso vai explodir, vai ser muito maior. Muito bom, cara. Eu acredito muito nisso, Thiago, sabe? Porque hoje a gente percebe que a gente levou os humanos para um lado de máquina. Isso. As pessoas elas estão meio que se relacionando como as máquinas, sabe? Tipo, assim, e na máquina não tem espontaneidade. Eu estava falando um pouquinho no café e aquilo é violento. Por quê? Porque as pessoas, a máquina não deixa espaço para você, para as respostas certas. O que eu quero dizer quando não deixa espaço para as respostas certas? Porque muitas vezes as pessoas estão cheias das respostas certas Delas. para as perguntas erradas. Então assim, não adianta você ter um amontoado de resposta certa, sendo que elas estão respondendo perguntas erradas. E assim, então, eu acho que o que vai levar a gente para o caminho são as perguntas certas. E a pergunta que eu me fiz aqui no café foi, quem é o Thiago? Eu acho que essa resposta ela muda a vida, ela muda a minha vida, muda a sua, porque a nossa vida muda atrás de alguém, né? Sempre vai ser assim. E tem um ponto que tu falaste, a gente conversou um pouco antes, né, ali, né? E tem duas citações que eu acho muito legais sobre pergunta. Uma é do Picasso, que eu falei pra ti, que o Picasso odiava computador. Ele fala que todos os computadores são horríveis porque eles só respondem. Né? Então, pra ele era uma coisa ruim. E eu concordo com ele, porque isso, graças a Deus, é uma capacidade humana nossa de criatividade, criar, né? Fazer perguntas. A segunda é do Kahneman, que ele fala sempre vai haver uma resposta bonita com uma pergunta mais bonita ainda. Então, você tem que fazer perguntas bonitas, assim, perguntas para poder ter a resposta que você quer. Então, respondendo a tua pergunta, meu nome é Thiago Barra, eu sou diretor da Sproutify, como tu falaste. A Sproutify hoje ela é um app de investimento, tá, para investir nos Estados Unidos. O que a gente notou com o mercado? Qual é o problema? Porque uma startup boa, uma startup tem um problema para ser resolvido, né? Muito sabe bem. Então, o problema que tem hoje, atualmente, é o investimento fora do Brasil é um investimento que é restrito a um grupo pequeno de pessoas. Lógico que no Brasil a gente pode investir via BDR, que oferece na bolsa, só que o BDR não é um asset teu, não é um ativo teu. Tu compra uma parte de alguma e você paga uma comissão por isso. A gente entendeu também que 2% da América Latina investe. 2%. 660 milhões, 2% investem. Então tem um mercado absurdamente grande. Lógico que a gente tem alguns problemas aqui, desemprego, né, que é diferente de alguns outros mercados, mas a gente não tem esse costume de investir, mesmo com pouco dinheiro, a gente não tem esse costume. A Sproutify veio agregando uma outra solução, que são as redes sociais. A gente viu hoje que na hora de decidir, tem várias pesquisas que já informam que as pessoas preferem robô, então elas confiam mais em robôs do que em pessoas para decidir sobre investimento. Segundo, elas investem em pessoas que elas conhecem, através de conhecimento, de conhecidos. Então, você não vai ler um relatório para decidir o que você vai decidir. A maioria das pessoas, tá? Então, elas vão perguntar para os amigos como é que cada um está investido e como é que as pessoas podem investir. Isso acontece nas redes sociais. A gente tem na Sproutify um feed que você faz perguntas para a comunidade de investidores, você vê quem está comprando e quem está vendendo coisas. E você lá dentro pode comprar e vender as suas ações que você quiser. Então tem 6 mil títulos, incluindo ETFs, REITs, fundos, para você comprar
a um clique. E é o melhor de tudo que eu acho, uma das melhores de tudo, mas é uma coisa muito importante, você fazer um Pix para começar a investir nos Estados Unidos. Você não tem que fazer umas transferências no banco, pagar aquele valor absurdo. Cara, Pix, investe, começa a ver o dinheiro crescer. Cara, maravilhoso. Porque assim, ó, você veja, né, que isso é criar massa crítica, né? Porque se a gente for pensar assim numa bomba atômica, como é que uma bomba atômica explode? A gente precisa de massa crítica. O que é massa crítica? Massa crítica é você colocar 1,99 gramas de urânio enriquecido. Quando você terminar de empilhar a massa crítica, o que acontece? Pum, explode. E eu acho que na vida das pessoas o investimento é muito isso. É massa crítica. Porque chega um momento que você se acostuma a fazer isso, né? Que você tem essa cultura, que aquele investimento ganha massa crítica. Que a partir daquele momento ele começa a crescer e você consegue ver ele crescer indefinidamente, no sentido de, porque é dinheiro gerando o próprio dinheiro. E você, num primeiro momento, você tem um esforço para tirar da inércia. Mas depois que você tem um determinado massa crítica de capital, esse capital passa até a financiar a tua liberdade financeira. Com certeza, é isso. E quando a gente está falando aqui, então, de robôs, que as pessoas confiam mais em robô. Nós aqui na Prime Robot, nós gostamos de robô. Porque o que nós estamos fazendo? Perfeito. Nós estamos aqui, ó, pensando, cara, tem coisas que a gente tem que tirar o humano de um lugar de máquina. Porque às vezes a gente colocou em processos muito manuais, a gente colocou a pessoa para fazer uma coisa que a máquina faz melhor do que um humano. Faz muito melhor. Certo? Porque assim, ela fica lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ela não se cansa, desde que esteja conectada na tomada e efetivamente o algoritmo esteja certo, ele vai percorrer, ele vai seguir a ordem, vai seguir o processo. Em investimento, quando você fala isso, que as pessoas acreditam mais em robôs do que em humanos. Você acredita que é por causa do processo ou é por causa de uma desconfiança de que tem segundas intenções? Eu acho que tem uma questão de viés, né? Uhum. Existem vieses e robôs têm viés também. É importante também lembrar disso, porque os vieses que os robôs carregam são os vieses que a gente cria criando eles. Né? Então tem esse viés. Mas é mais importante que as pessoas acho que entendem nessa pesquisa, não vou lembrar exatamente, mas a pesquisa fala desse valor que era muito alto sobre comparação em robô e humano, tem a ver com esse cara me passando para trás. Esse cara que está investindo meu dinheiro, alguém está me cobrando uma taxa que não deveria ser cobrada, então algumas pessoas entendem que os robôs são isentos disso. Não ser isento porque tem outra coisa por trás, né? Mas eu acho que tem uma questão dessa. E também entender que os robôs têm menos vieses comportamentais. E que a gente tem. A gente sabe que o investimento na bolsa é algo comportamental, né? A gente não tem um ser perfeito ali que decide independente das suas emoções. Tá. Então, tanto que Fibonacci vem lá e postula, né? Exatamente. Ele postula exatamente a medida que o mercado vai reagir. Essa é Fibonacci aplicada no gráfico, né? Exatamente. Então, quando a gente fala sobre isso, acho que as pessoas tendem a acreditar no robô muito mais dessa forma. Mas eu acho que, e aí é uma convicção minha, que os robôs eles tendem muito mais, algoritmos ou robôs que a gente quer chamar aqui, tendem a te trazer uma informação menos ruidosa, entendeu? Mais curada para algumas coisas. Então a gente consegue trabalhar um pouco melhor essa informação. Então, de tempos em tempos, como você falou, o robô tem que fazer o trabalho de robô de máquina que ele tem que fazer muito melhor. Então a gente decide. Quem decide não é o robô. Decide o ser humano. Muito então, bom. Ele traz isso pra gente e a gente decide. A gente quer fazer isso ou não. E a gente segue uma jornada muito mais otimizada pelo robô do que se fosse só nossa. Completamente. E assim, ó, quando você olha para growth, você está aqui olhando para growth da Spotify. E eu tenho certeza que muitas startups aqui que estão nos assistindo, como nós falamos aqui em Curitiba, nós somos um celeiro de startup. Muitos dos nossos clientes aqui são unicórnios já, e estão voando. Quando você olha dentro da Spotify, como é que você enxerga o growth? Assim, você acabou de sair de uma palestra aqui falando sobre growth. Então me conta, como é que você enxerga esse growth, o humano envolvido com o growth? Porque o growth hoje está muito ligado a robôs também, no sentido da gente olhar para os algoritmos e ele dizer para mim, através de palavra-chave, e aí ele me traz os leads, vamos pensar assim, né? Perfeito. Ou seja, é um robô, é um algoritmo inteligente que interpreta alguém e me diz, esse cara vai comprar amanhã, ele vai... ele quer isso aqui, ou ele quer aquilo ali. Como é que você trata growth dentro da Spotify? Fizeram uma pergunta muito boa hoje na palestra que eu estava fazendo, que era
Essas perguntas são meio capciosas, são boas e capciosas, mas é interessante. A pergunta foi... a pessoa tinha um problema que ela tinha muitos dados, mas ela não estava sabendo que perguntas fazer para os dados. Isso é um clássico, tá? Mas não verbalizam todos. E quando a gente fala sobre isso, a minha resposta foi: ganhe repertório independente da tecnologia. E o que isso quer dizer? Cara, vai viajar, vai ler literatura, vai ler filosofia, vai fazer esporte, porque isso é que vai te dar repertório para tu pensar fora da caixa. Né? De pensar, todo mundo investe em palavra-chave, que é assim, investimento, vou comprar por lá investimento. Isso. Todo mundo vai para investimento, como comprar ação nos Estados Unidos, tudo isso. Mas ninguém vai falar, cara, como eu consigo mandar um Pix para os Estados Unidos? Ninguém pode pensar nisso, porque tá saindo um pouco da jogada. Como é que eu invisto na Disney? Disney você tem que falar no Brasil, não tem no Brasil. Como é que eu invisto na Johnson & Johnson, que não tem BDR, tudo tem nos Estados Unidos? Então, a gente começa a sair um pouco de mostrar, ó, o dia a dia de vocês, principalmente, isso é um pitch que a gente usa muito em Growth da Spotify, invista, se você nunca investiu, invista em algo que você consuma. Porque se a empresa vende muito, provavelmente ela está fazendo bem o trabalho dela, concorda? Então você não vai comprar a ação da Kodak, né? Sim. Quebrou. Então, não existe mas o BlackBerry, né? BlackBerry. Ou Nokia, Apple, Samsung, Nike, Airbnb, Spotify. Qualquer coisa que você usa, Netflix, perdeu muitos usuários agora, a Disney, todas as empresas estão listadas. Então você tem que começar, o que a gente tenta fazer muito é ajudar também as pessoas a entenderem que investimento não é algo que é fora, Petrobras, Vale, sabe? Algo que é tangível, você consegue fazer. Se você acredita naquela empresa, invista nela. E aqui nós estamos falando de acesso a uma coisa que só os magnatas, né? Nós vamos pensar, só teriam acesso, concorda comigo? Concordo. Porque para a gente chegar nesse nível de investimento, eu teria que ter acesso a determinados mecanismos que a Sproutify, eu estou entendendo, simplificou, certo? Isso, a gente está dando acesso literalmente. Tem uma palavra de democratização, que eu acho que está até dando clichê, que várias pessoas usam, mas realmente quer dar acesso para pessoas que não tinham acesso a esse mercado antes. Então, quando a gente define que não tem saldo mínimo para investir, já permite a pessoa fazer isso. Claro. Quando você fala assim, ó, você tem que investir, começando com $1, você pode investir $1 na Amazon, $1 na Apple. Por quê? Porque o mercado fracionário nos Estados Unidos ele é muito líquido. Isso quer dizer, né? Tem muita liquidez. Então, você pode comprar e vender muito rápido as ações. Você não precisa pagar $300 mil para uma ação da Berkshire, que é a ação que o Buffett é gestor, que só cresce, né? Beleza. Mas você pode botar $5, $10 e começar a testar. O grande problema, eu acho, do nosso investimento hoje no Brasil é que a gente pensa que é muito dinheiro que a gente precisa, inclusive no Brasil. E segundo, a gente tem medo de começar. Então, se você tiver $1 para começar, comece pequeno, comece com $1. Muito depois bom. vai vendo. E eu acho que isso esse é o viés que as máquinas não têm, certo? Isso. Então assim, eu não tenho a máquina, uma vez que ela é setada para ela fazer alguma coisa, ela vai seguir fazendo. Mas o humano, como ele às vezes está vendo o sabor do mercado, o balanço da onda, ele fala, não, eu não vou colocar o dinheiro esse mês. E aí ele deixa de investir preocupado com o que ele vai perder, certo? Então assim, a gente olha pro mercado e fica com medo de perder. E quem joga para não perder, a chance de ganhar é pequena, certo? Então assim, e aqui o que nós estamos falando vale a pena se expor, certo? Sim, a ideia é como você se expõe ao menor risco, pelo menos possível, né? Então tem toda uma jornada de investimento que você tem que ter uma reserva de emergência primeiro, se der algum problema você conseguir tirar muito líquido isso, né? Então você não tem um acesso muito rápido. Depois você vai começando a ir para outros tipos de investimento. Renda variável, por exemplo, na bolsa, é uma segunda etapa. No entanto, existem ETFs, por exemplo, que são Exchange Traded Fund, que você pode investir num pool, né, de empresas e até mesmo em tesouro direto dos Estados Unidos. Então você pode comprar e ali não fica tão a sabor no mercado, não é tão focado em empresa, muito mais é um governo americano, igual o governo brasileiro, tem um tesouro direto aqui. Então, é bom você pensar onde você está investindo bem. Isso aqui, por exemplo, é o meu dinheiro de aposentadoria. Aqui eu não preciso ganhar tanto, entendeu? Mas eu tenho que ser constante no meu aporte ali para poder gerar um capital lá na frente. Aqui eu posso arriscar um pouquinho, porque eu quero dar um put um pouco maior. E qual que é a diferença de vocês, por exemplo, para os concorrentes de mercado? Porque eu já vi algumas empresas falar sobre, a gente utiliza automação para te ajudar a investir. Qual que seria uma diferença fundamental hoje da Sproutify para o que hoje a gente vê que eles dizem, não, a gente automatiza o teu investimento, por exemplo? O que a gente nunca vai querer automatizar a decisão. Isso é clássico, porque eu acho que é importante para o ser humano tomar a decisão dele.
Mas a gente está usando a parte de automação, principalmente no onboarding, Sim. que é muito importante para a gente, porque Perfeito. é um onboarding longo, então vou ter que passar algumas coisas aqui. Em trazer informações importantes para esse onboarding, que aí, por exemplo, não pode tirar foto sem o transbordo, né? Sim. Então isso já acontece no Brasil. Não pode usar carteira de motorista vencida, Sim. que no Brasil funciona, mas nos Estados Unidos não pode. Assim. Então o que a gente vai usar? Isso, né? Automatiza tudo isso. E no futuro o que a gente quer fazer é ter um robô que consiga ajudar as pessoas a falar como é que eu consigo rebalancear minha carteira. Então eu falar, agora eu estou precisando rebalancear a carteira. Será que eu adoto essa estratégia que o robô está me dizendo para adotar ou não? Sim. E aí é um serviço que você vai poder comprar e vai poder usar depois. Muito bom. Thiago, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Pô, legal, Porque, obrigado. olha assim, ó, se a gente for olhar numa análise fundamentalista, né, a nossa vida, né, a gente pode olhar para ela ou fundamentalista ou análise gráfica. Na análise gráfica vai olhar esses últimos 3 meses, vamos pensar assim, né, e análise fundamentalista ou fundamento, certo? Eu também gosto de fundamentalista. Porque às vezes a gente pode estar no maior vale aqui na análise gráfica, mas se você for olhar para a série histórica, certamente é o maior pico. E eu queria dizer para você que esse aqui é um grande pico na vida, porque se for olhar para 10 anos para trás, foi muito bom encontrar você aqui. Como a coisa acontece, né? Então, numa análise fundamentalista. Como é que as pessoas podem se conectar com você, Thiago? Como é que é o teu... eu tenho um Instagram, Thiago V Barra. Thiago V Barra. E no meu LinkedIn é a mesma coisa, Thiago V Barra. Vai aparecer aqui então, pessoal, na tela, tá? Se conecta aqui com o Thiago. Ele tem um caminho para você que, se ele conseguir ajustar meio grau na sua bússola de investimento, tenho certeza que nós vamos se encontrar em outro destino. Vai ser maravilhoso. Se a gente conseguir fazer isso com a América Latina, vai ser formidável. Já é? Obrigado, meu irmão. Pessoal, tamo junto. Muito obrigado por participar. Se inscreve se você curtiu esse conteúdo aqui. Ativa o sininho para as notificações dos próximos. Thiago. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Se cuida. Aquele abraço. Até o próximo Primecast.